muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. Muitas vezes, a literatura interativa é o produto da imaginação do autor, que cria a sua própria história, cria o mundo, cria as personagens e constrói a narrativa em volta de tudo aquilo que imaginou. Mas há certas situações em que os autores se servem de histórias já criadas para desenvolver uma narrativa interativa, que muitas vezes coloca o autor no papel de uma personagem conhecida por muitos, muitas vezes o próprio protagonista ou alguém ligado ao protagonista. Aqui no canal já vimos vários livros-jogos criados com base em personagens bem conhecidas, como por exemplo o Drácula ou o Homem-Aranha, e muitos mais foram desenvolvidos e escritos ao longo dos anos, pegando em filmes, séries de televisão ou até outros livros, como por exemplo Indiana Jones, Buffy the Vampire Slayer e O Senhor dos Anéis, respectivamente. Mas há um género de entretenimento que parece ser praticamente ignorado pelo campo da literatura interativa, e esse género é o mangá e o anime. E por isso me espanto quando descobri a existência de um livro-jogo chamado Attack on Titan Adventure Year 150 Last Stand at Wall Rose, baseado no mangá Attack on Titan criado por Hajime Izayami. Este livro não foi escrito por ele, infelizmente, mas Tomoyuki Fujinami conseguiu criar uma história envolvente e variada que pegou num dos primeiros arcos do mangá e transformou numa série de acontecimentos que, mesmo quando alternam, conseguem manter-se dentro do tom da obra original. Então, para quem não conhece Attack on Titan, qual é então a história? Vamos fazer aqui um pequeno resumo até chegarmos ao ponto deste livro. Há cerca de 100 anos, a humanidade foi quase dizimada quando criaturas gigantescas chamadas titãs surgiram e começaram a devorar toda a gente sem razão aparente. Para sobreviver, os remanescentes da civilização ergueram três muralhas concêntricas, chamadas Sina, Rosa e Maria, que garantiram a paz e a proteção durante gerações. E dentro delas, a humanidade reconstruiu as suas vidas, acreditando estar a salvo dos horríveis titãs. Só que essa paz acaba quando, no ano 845, dois titãs de poder inimaginável, um titã colossal e um titã encouraçado, penso eu que podemos falar assim dessa forma, rompem a muralha de um distrito chamado Shiganshina, que fica na fronteira sul da muralha Maria, e os titãs invadem. E esta tragédia resulta em milhares de mortos e na perda de grande parte do território, obrigando os sobreviventes a recuar para dentro da segunda muralha, a muralha Rose. Entre os sobreviventes estão três jovens. O primeiro é Eren Yeager, o protagonista da história. Ao contrário da maioria das pessoas, o Eren não acredita que as muralhas representam uma proteção e vê mais as pessoas como gado ali isolado à espera de ser dizimado. Quando no dia da invasão dos titãs ele testemunha a morte da mãe, ele jura a partir daquele momento dedicar a sua vida a destruir todos os titãs. Com ele estão Armin Arlert, amigo de infância do Eren, um rapaz bastante tímido, mas muito inteligente e curioso, e Mikasa Ackerman, a irmã adotiva do Eren, que é uma jovem muito hábil e dedicada a proteger Eren a todo o custo. Movidos pelo objetivo do Eren, eles, os três, decidem então juntar-se ao exército e tornar-se membros dos Survey Corps, a equipa de elite que parte para fora das muralhas para combater os titãs. 5 anos depois, Eren, Armin e Mikasa encontram-se no distrito de Trost, no interior da Muralha Rose, juntamente com os companheiros que conheceram durante o duro treino militar. E é nesse dia que o Titã Colossal reaparece e abre uma brecha na Muralha Rose, repetindo os eventos de Shiganshina e desencadeando a temível Batalha de Trost. E então os jovens recrutas são lançados no campo de batalha pela primeira vez, enfrentando um inimigo que juraram destruir. E é aqui que começa Attack on Titan Adventure, com a Batalha de Trost, que foi abordada entre os volumes 1 e 4 do mangá. Ao contrário do esperado, nós não controlamos nenhuma das personagens da história. Em vez disso, somos um soldado anónimo, um dos muitos recrutas do 104º Corpo de Treino, que se encontra em Trost no dia do ataque. Uma curiosidade que eu encontrei acerca deste livro é que ele não tem um sistema de combate. E isso deixa-me um bocado reticente, porque nós somos um soldado que terá de eventualmente enfrentar titãs, por isso era expectável que houvesse uma componente que gerisse esse confronto, mas não. Até com Titan Adventure é uma aventura que é bastante focada nas escolhas que fazemos e por causa disso nós não temos outros elementos, como por exemplo dados para gerir qualquer tipo de confronto. Atenção, eu não quero com isto dizer que o livro não tem um sistema de jogo, embora a falta de regras no início leve a pensar isto. Isto porque quando nós começamos a ler, as regras não são
apresentadas logo assim nas primeiras páginas, mas algo que este livro faz maravilhosamente bem é introduzir-nos às regras do jogo já dentro da narrativa, depois de nós termos feito as primeiras escolhas na história. Depois de nós termos sido introduzidos ao violento início da Batalha de Trost, o texto pergunta-nos se esta é a primeira vez que jogamos o livro ou se já o jogamos antes. Caso digamos que é a nossa primeira vez, nós somos encaminhados para as regras, onde somos devidamente introduzidos às simples mecânicas de jogo. Nas primeiras páginas, nós temos também acesso ao Battle Report Sheet, que é, nesta versão, a ficha da personagem e onde iremos registar informações adquiridas e as pontuações de afinidade que temos para com certas personagens. Mas afinal, o que é isto da afinidade? Esta é uma pontuação que mede a nossa relação com certas personagens ao longo da história, dependendo das escolhas que as envolvem. Embora o Battle Report Sheet mostre um conjunto significativo de personagens, apenas iremos gerir a nossa afinidade com 6 delas, com Eren, Armin, Mikasa, Sasha, Krista e Jean. E a nossa afinidade para cada um deles começa sempre a 0 e é possível que esta pontuação não se altere para uma ou mais destas personagens. Isto porque o contexto desta história, pelo menos deste arco da narrativa, nos irá colocar em certas localizações que nos poderão manter afastados por completo de algumas personagens enquanto desenvolvemos a nossa afinidade com outras. Em contrapartida, quando nós estamos com uma ou mais destas 6 personagens, as nossas escolhas ou as ações podem determinar o aumento ou diminuição deste valor, o que poderá levar a alterações na narrativa mais lá para a frente. Quanto maior for a nossa afinidade para com alguém, maior será a confiança que essa pessoa terá para connosco, e isso poderá até mesmo salvar-nos a vida. Caso estejamos a jogar pela primeira vez, a narrativa decide ser mais meiga connosco, ao transportar-nos umas horas atrás no tempo e nos permitir uma exploração inicial de Trust antes do início do conflito. E para isso nós temos acesso a uma interessante mecânica que é a exploração através do mapa que nos é apresentado nas primeiras páginas. Tudo o que nós temos de fazer é simplesmente escolher a localização para onde queremos ir e seguir para o parágrafo correspondente. Em cada lugar podemos encontrar os nossos amigos e conversar com eles e conhecê-los melhor, o que nos poderá mesmo ajudar mais tarde na nossa decisão de para onde queremos ir no início da batalha, consoante a nossa interação com eles. Esta introdução está muito bem executada porque ajuda-nos a compreender ainda mais o contexto da narrativa e do mundo onde nos situamos. Embora haja parágrafos que expliquem o contexto histórico, esta abordagem mais pessoal ajuda-nos a emergir ainda mais na narrativa e a compreender os pensamentos e as motivações de cada personagem. Quando a Batalha de Trost começa, nós temos que decidir para onde ir e para isso teremos de nos servir de um novo mapa da cidade. Desta vez teremos de escolher para onde vamos e a nossa escolha determinará quem irá estar connosco nesse local. A posição das personagens está tal e qual nos é apresentado na história principal, com o Eren e o Armin num grupo de defesa e a Mikasa a ajudar na evacuação dos civis, por exemplo. Por isso podemos acompanhar os eventos tal como aconteceram originalmente, ou podemos ver o que as outras pessoas estavam a fazer no momento da batalha e que não foram abordados na história. Mesmo assim, as nossas ações nos eventos canónicos podem alterar significativamente, levando a diferentes resultados ou até mesmo à morte de personagens que sobreviveram originalmente ou mesmo à sobrevivência daqueles que conheceram o seu final durante este acontecimento. Por exemplo, na minha primeira experiência, eu decidi ir com o Eren e o Armin, e a história estava praticamente a seguir os eventos originais, até ao ponto em que o Armin estava prestes a ser engolido por um titã. Quem conhece a história sabe que o Eren consegue salvar o amigo, mas nesta versão eu escolhi pegar no Eren e levá-lo embora dali, até porque ele já tinha perdido uma perna. E como consequência, o Armin é morto. De que forma é que isto influenciou o resto da história? Eu não vou dar spoiler, mas sabendo que mais tarde, nesse arco, a capacidade de raciocínio do Armin é bastante útil, podemos acreditar que as coisas serão um bocadinho mais complicadas de resolver. Lembram-se do Franz e da Hannah, aquele casal super apaixonado? As coisas não correram muito bem para eles nesta batalha, podemos dizer, de uma forma muito suave. No entanto, caso não tenhamos gostado da forma como este casal teve o seu fim, podemos manipular a história a favor deles e, quem sabe, dar-lhes o final feliz que eles merecem. Este livro tem imensos finais, alguns bons, outros menos bons, mas não podemos considerar que existe um final verdadeiramente canónico, embora possamos, se quisermos, seguir os eventos do mangá à risca e obter a mesma resolução.
Para cada personagem com quem desenvolvemos afinidade, podemos ter um final que determina o nosso estado de relacionamento para com ela. E isso torna esta aventura bastante interessante porque nos incentiva a voltar e interagir com os personagens que acompanhamos na história original e compreendê-las mais de perto, como se estivéssemos mesmo na ação. E são estas interações e escolhas que fazem com que esta aventura seja muito mais variada e sem medo de explorar outros resultados. Para além disso, o livro dá-nos também a possibilidade de interagir com as ilustrações. Ao longo das páginas, podemos encontrar ilustrações retiradas diretamente do mangá, mas também temos ilustrações completamente originais que nos podem entregar mais do que pensamos. O que é que eu quero dizer com isto? Em determinados momentos, podemos ter de observar a cena de uma ilustração e encontrar um número escondido na mesma para seguirmos um rumo diferente, caso desejemos. Isto cria uma variedade maior de resultados e simula a capacidade da nossa personagem de observar o campo de batalha e encontrar a resposta nos mais pequenos detalhes. Algumas vezes os números estarão bem à vista, noutros poderão estar mais escondidos e noutras podemos mesmo ter de fazer cálculos para sabermos qual o número certo a seguir. Como esta mecânica tem a ver com observação, o texto nem sempre nos indica o que temos de fazer, o que nos pode levar a distraidamente ignorar as pistas que nos são apresentadas. Às vezes, as próprias ilustrações têm essas instruções, mas estão de uma forma mais críptica, sendo como um texto em runas, mas escrito de cabeça para baixo, por exemplo, ou letras mais pequeninas. Attack on Titan Adventure tem exatamente 315 referências, isto contando com os parágrafos que envolvem regras, a explicação do contexto da história, o que são os titãs, até mesmo a exploração inicial. Portanto, grande parte destas referências até são longas, mas as frases são simples, curtas e diretas ao assunto, entregando-nos a ação sem grandes floreados ou descrições do que se passa ao nosso redor. 315 pode parecer pouco, mas acreditem que mesmo contendo a exploração inicial, este livro consegue entregar-nos uma aventura muito variada, com muitas escolhas significativas e segredos que nos deixam entretidos por muitas horas e com uma vontade de voltar uma segunda, terceira e quarta vez para seguir caminhos diferentes, personagens diferentes ou pistas diferentes e obter resultados bastante diferentes. E para quem se pergunta se outros arcos da história de Attack on Titan também foram abordados noutros livros, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que há um segundo livro de Attack on Titan Adventure que se passa depois dos eventos da Batalha de Trost. A má é que depois desse não foi publicado mais nenhum, pelo menos até o momento em que eu estou a gravar este vídeo. E é com isto, caro aventureiro, que eu termino a minha crítica a este livro com uma outra boa notícia. Para o próximo episódio não vai haver escolha de livro. Em vez disso, iremos explorar o segundo livro-jogo de Attack on Titan Adventure. Por isso, quem já conhece a história já sabe o que é que veio a seguir. Para quem não conhece, tem aqui uma boa oportunidade para ler o mangá ou ver o anime enquanto espera pelo próximo vídeo, onde irei falar sobre o segundo livro de Attack on Titan Adventure, The Hunt for the Female Titan. E esta, caro aventureiro, foi a minha crítica ao primeiro livro de Attack on Titan Adventure. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que vai entender. Subscreve o canal, clica no sino para receberes notificações sempre que um novo vídeo aqui no canal surge. E, já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.